Fui processado. Não, não é clickbait. É uma verdade. Aconteceu isso comigo e aconteceu em 2008. Só que eu nunca tive, como é que eu vou dizer, o desprendimento de falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas não iam entender muito bem, às vezes eu poderia, sei lá, afugentar um outro cliente que também não ia entender muito bem. Mas por que eu fui processado e por que eu tô gravando esse vídeo? Para te mostrar alguns alertas, algumas coisas que são importantes você saber na hora de montar a sua empresa, na hora de você, entregar o material para o seu cliente e também o que eu fiz para poder ganhar essa ação, tá? Para quem não sabe, eu ganhei essa ação graças ao quê? Graças ao método que eu sempre tive de entregar o material. Mas vamos lá, vai rodar a vinheta aqui e depois na volta a gente começa o nosso vídeo. Então, esqueci de dizer, né? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, você que curte fotografia, você que gosta de fotografia. Então, como eu estava falando antes, eu fui processado em 2008 por uma cliente. Tá? O que aconteceu? Vou contar para vocês rapidamente, para não ficar uma coisa muito longa. Minha ideia não é aqui contar a história do que houve, né? Do que aconteceu isso, como que aconteceu isso. Mas sim, você se precaver para não acontecer isso com vocês. Ou se acontecer com vocês, que aconteceu comigo, vocês ganharem a ação. O que acontece? Antes eu cobrava 30% no ato do contrato, 40% na data da festa e 30% na entrega do material. Por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque as pessoas não me conheciam no mercado. Então era muito difícil eu cobrar 100% antecipado, que nem eu cobro hoje. Hoje eu cobro 100% antecipado. Mas continuando aqui. Então eu cobrava dessa forma. O que aconteceu? No dia do evento, tá? Como combinado com a mãe, não era eu que ia estar lá pessoalmente fazendo as fotos, nem o vídeo, tá? Para quem não sabe, era foto e vídeo que a gente fazia nessa época. E aí foram dois profissionais da minha empresa fazerem foto e fazerem os vídeos, tá? Até isso aí tudo bem, isso aí já tinha sido acordado com ela, inclusive em contrato. Foi a minha equipe lá e no final da festa, a minha equipe falou, conforme aqui o Alan nos passou, você tem que nos dar um cheque ou nos pagar o valor aqui referente aos 40%. E o cliente falou, eu me esqueci, mas segunda-feira eu vou lá e pago. Beleza. Né? Chegou segunda-feira, o cliente não pagou. E aí o nosso prazo era qual? O nosso prazo médio era entregar as fotos em 15 dias. Mas a gente sempre entregava antes. Então passou ali mais ou menos 7 dias, eu liguei para essa mãe. Tá? Ela foi até meu estúdio buscar, na época ainda não tinha as formas de envio. Hoje é muito mais fácil, nós temos o Index, nós temos o Celpix, nós temos várias plataformas de envio de fotos para os clientes escolherem. O que acontece? Essas plataformas, elas guardam o login da pessoa. Quando a pessoa logou, o que ela fez, o que ela não fez. Isso é muito importante. E como que eu fazia isso na época do analógico? Né? Analógico não na fotografia, mas analógico é questão de ter que dar os arquivos em CD para a pessoa pegar um papelzinho e anotar. Quando a pessoa chegou lá no meu estúdio, ela chega e ela veio retirar as miniaturas. Quando ela foi retirar as miniaturas, eu já fiz a cobrança dos 40%. Ela, Alan, eu me esqueci, mas eu te pago tudo quando eu escolher as fotos. Beleza, sem problema nenhum. O que eu faço? Eu tenho um recibo que eu coloco lá. Fulano de tal, né, veio aqui hoje no meu estúdio, né, eu botava o endereço, botava o meu CNPJ, botava a data e colocava. Retirou as miniaturas e o vídeo de prova para ela testar em casa. Tá, beleza, a pessoa assinava isso e eu, grampeava no meu contrato. Feito isso, ela foi para casa, passou, sei lá, 2, 3 dias, ela escolheu as fotos e ela não veio me entregar as fotos. Ela me entregou um papel, tá, para uma outra pessoa largou lá o papel e deixou lá escolhido. E eu, tá, beleza. Liguei para ela e falei, fulano, como a gente estava conversando aqui, falta os 40%, falta mais os outros 30% da entrega do material, que isso daí você só vai me pagar quando eu entregar o teu material, mas nós temos que acertar também as fotos extras. Ela, eu posso acertar tudo lá no dia da entrega de tudo? E eu, inocentemente, falei, sem problema, pode sim. Moral da história, mandei imprimir as fotos extras, mandei imprimir tudo, e ela entrou em contato com eu entrei em contato com ela, desculpa, para ela vir buscar o material. Ela foi lá para buscar o material, chegou sem cartão, sem carteira, sem nada, simplesmente para pegar o material. Eu, como já estava meio gato escaldado, eu deixei ele dentro da minha, como é que se chama, da minha gaveteira, sei lá, né, dentro da gaveta ali e, né, conversando com ela, falei, então, fulano, a gente tem que acertar esse valor aqui. Era um valor muito baixo, tipo R$ 400. Tá? E aí, moral da história. Eu esqueci, mas o meu marido passa de tarde aqui e ele te paga, pode ser? Eu falei, claro, pode ser sim. Ela ficou me olhando, eu fiquei olhando para ela, e ela, cadê as fotos? Então, quando teu marido passar aqui à tarde, ele paga, né, e recebe, não tem problema nenhum. O que, Alan, você não vai deixar eu levar as fotos? Eu falei, não,
não vou deixar você levar as fotos. Ah, que absurdo! Ela achou um absurdo. E eu, tudo bem, né? Eu falei, olha, infelizmente eu não posso te, porque tu pagou somente 30% e falta ainda 70% mais material extra. Eu não vou te entregar o material enquanto você não fizer a quitação. E ficou passando, cara, protelando toda semana. Ela ia lá e pedia as fotos, né? Teve um dia que eu não estava no estúdio, ela ligou, viu que eu não estava, foi lá, tentou e eu falei, olha, ninguém entrega material sem a minha permissão. Ninguém pode entregar material. Isso daí eu já deixava avisado o pessoal da minha equipe. Moral da história, desenrolou uns 3 meses isso, até que ligou um cara com uma voz rouca, oh, aqui é o advogado da... Eu vou ocultar nomes, tá? Aqui é o advogado da fulana e eu quero ver contigo pra gente resolver de forma amigável esse imbróglio. Eu falei, cara, não tem imbróglio nenhum, o negócio é o seguinte, é só ela me pagar. No momento que ela pagar, ela vai receber as fotos, não tem problema nenhum. As fotos e o vídeo não tem problema nenhum. Ela só tem que me pagar. Eu não vou entregar o material sem ela pagar. Aí ele, você tá duvidando da boa fé da minha cliente? Eu falei, olha, eu não sei o que ela combinou contigo. Como é que ela vai te pagar? Mas ela tá 3 meses para me pagar o meu valor. Então, passar bem. Pum, desliguei na cara dele. Depois ele ligou lá, me xingando direto, desliguei. E depois eu olhava no Bina, olhava que era o número dele e nem atendia mais. Tá? Porque eu não sei se era um advogado de verdade, enfim, foda-se ele, tá? Eu não vou entregar quanto não pagar. Tá? Por quê? Porque antes eu já tinha entregue o material, eu entreguei faz muito tempo, em 2007, o cliente escolheu, ele tinha direito a 40 fotos, ele escolheu 300 imagens e ele não me pagou nenhuma imagem extra. Tá? E esse filho da mãe, tá? Filha da mãe não diga, porque a mãe não tem culpa, esse tá? É gerente de uma loja lá e eu só não fui lá porque eu não sou de barraco, mas o certo seria eu ir lá, mas nessa época ainda eu não guardava provas. Tá? Isso é muito importante, gente. Você consegue processar a pessoa se você guarda provas. Se você não guarda provas, ferrou, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Guardem provas de tudo. De que você está certo, de que você está cumprindo com o seu papel. Fim, não tem como uma pessoa te processar e se ela te processar, não tem como você perder. Moral da história, passou mais um tempo, chegou lá, Jack, Pequenas Causas. Na hora eu fiquei meio assim, falei, tá, tudo bem, né? Perguntei pra pessoa do que se tratava, daí ela falou, eu só tô te intimando aquilo, eu não sei o que significa, né? Eu só preciso pegar a tua assinatura aqui, beleza, né? Eu não sei como é que se chama a pessoa que vai lá e entrega o papel pra mim, mas enfim. E aí, na data combinada, fui eu, meu pai e minha mãe, tá? Eles de testemunha comigo, e a gente chegou lá, como é que se chama? Ali tem o conciliador, tem a pessoa que fica digitando ali, eu esqueci o nome agora, mas enfim, tá? Aí fica o conciliador, fica a pessoa que estava digitando, no outro lado tava, né, essa mulher que não me pagou, o marido dela, e do outro lado tava eu, meu pai e minha mãe, tá? E eu estava com uma mochilinha, nessa mochila eu estava com as fotos e os vídeos. Moral da história, ela chorou um monte lá, falou que eu sou um irresponsável, que eu não entreguei o material para ela, que biriri bororó. E aí a conciliadora virou para mim e falou, Talan, o que tu me fala sobre isso? Eu falei, olha, eu tenho um contrato aqui e eu tenho também aqui o bilhetinho aqui que ela assinou, né? Vê se ela confirma que é a assinatura dela, né? Dela, não, isso aí não deve ser minha assinatura. Daí a coisa pediu, se eu não me engano, acho que pediu a identidade dela, era a assinatura dela. Então, né? Mas enfim, tá? Ela chorou na frente da conciliadora, tudo, e aí quando eu mostrei o contrato e as provas, que ela tinha escolhido as fotos, que ela tinha mandado eu imprimir, que ela tinha mandado fazer tudo, ela pegou e a conciliadora virou para ela e falou, tá, minha senhora, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você pagou 30% do material e você quer receber todo o material? Dela, não, eu ia pagar. Tá, minha senhora, mas faz quanto tempo? Quanto tempo faz isso? Eu falei, já faz mais de 6 meses. E até o momento ela não me pagou. Tá? Moral da história, quando eu terminei de falar, até o momento ela não me pagou, o marido dela levantou, me pediu desculpa para todo mundo envolvido ali, e falou que tinha dado dinheiro para ela, mas que não sabe o que ela fez com o dinheiro. Por isso que ele entrou nas Pequenas Causas contra mim. E ela achou que eu não teria prova de nada. Se eu não tivesse prova de nada, eu teria que ter dado os vídeos, dado as fotos e não receber nada. Moral da história, eu recebi aquele valor parcelado em 10 vezes. Todo mês ele depositava. Por quê? Na frente da conciliadora foi feito um acordo, eu assinei, ela assinou, ele assinou, né? Eu não lembro se meu pai e minha mãe assinaram, ou os dois assinaram, agora eu não recordo, tá? Eu nem achei esse papel, porque depois que eu ganhei, acho que até eu queimei esse papel de medo, sei lá, eu tinha algum medo de, ai, imagina se alguém descobre que eu fui processado, e agora? E aí, moral da história, eu ganhei. Mas por que eu ganhei? Porque eu tinha provas que eu tinha feito o trabalho. Gente, isso é uma coisa muito importante. Guarde provas de tudo. Não faça lei do bigode. Por quê? Porque no Brasil não existe. As pessoas elas não cumprem as suas palavras. Então, se você tem um contrato lá bonitinho, dizendo o que você vai fazer e você cumpriu tudo, acabou, acabou. E eu tinha isso. Eu tinha um contrato mostrando que ela não tinha feito pagamento e eu tinha também os recibos, que ela recebeu as miniaturas, que ela recebeu a prova do vídeo, que ela aprovou
tá? As fotos para impressão, tudo isso eu tinha. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Então fica esse meu alerta para vocês. Guardem provas de tudo. Tá? Essa é a única forma de você não ser lesado por algum cliente que queira, né, te dar o calote. E de calote eu entendo muito, gente. Eu já recebi muito calote. Depois eu faço um outro vídeo com um bolo de cheques que eu tenho que nunca mais eu vou receber, né? Porque voltaram já 2 vezes, outros foram assustados. Enfim, gente, por quê? Porque existem, né, muitas pessoas desonestas no mundo inteiro. Tá? E quando você está começando, parece que essas pessoas desonestas, né, você é como um imã para pessoas desonestas, porque elas acham que você é bobinho, que você está começando agora e elas vão montar em cima de ti e vão fazer de tudo para te ferrar. Essa é a grande verdade. Tá? Isso daí a gente vê em todos os meios. Não somente de outras pessoas que te contratam, também outros fotógrafos que vê que você está iniciando, que você não sabe muitas coisas, eles vão lá e te humilham, te falam, né, te fazem de tudo para você acabar até desistindo deles, porque às vezes você tem mais talento que eles. Tá? Isso é uma das coisas que eu queria finalizar esse vídeo. Gente, não importa como você está agora. O que é importante é você estudar, você se dedicar, que um dia você talvez vai conseguir. Nada é certeza, nada é certo. A única coisa certa na vida é que um dia a gente vai sair dessa vida. O resto a gente não tem como, né, pegar e ter certeza de alguma coisa, mas eu tenho muita certeza de uma coisa: se você se dedicar, se você estudar, se você conseguir fazer as coisas de um pouquinho em pouquinho, as chances de você conseguir dar certo, de você conseguir ter as coisas que você quer, é muito maior. Se você não fizer nada, a chance é 0. Tá? A não ser que você, né, jogue na Mega Sena e ganhe na Mega Sena, mas a chance, a probabilidade de ganhar na Mega Sena é muito pequena. Enfim, acabei viajando no final do vídeo aqui, mas eu queria fazer esse alerta para vocês. Guardem provas de tudo. Tudo, tudo, tudo. Contrato tem que ter tudo discriminado lá no contrato, porque essa é a prova que você vai ter caso aconteça algum litígio. E não é muito comum a gente ver, né, vários litígios por aí, de fotógrafos, de cerimonialistas, de várias outras empresas, e que se não possuem o devido contrato, ou se não cumpriram com o devido contrato, vão arcar com as consequências. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, se discorda, pode comentar aqui embaixo também. Se concordou, também pode comentar aqui embaixo. Certo, gente? Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!